Não foi por outro motivo que eu, pessoalmente, em caráter individual e absolutamente dentro da lei, apoiei esse projeto eleitoral em 2022. E, por isso, eu louvo que, pelo menos, se preocupem em ter iniciativas. Demonstraram que perceberam o problema e estão tomando providências para ajudar a resolvê-lo. Mas aí vamos ao mérito das medidas. É preciso ter cuidado com a dosagem desse remédio, com que remédio nós vamos tratar essa doença, para que a gente não coloque lá hidroxicloroquina para tratar a Covid. A gente tem que usar um remédio eficaz. E toda vez que a gente mexe em força militar, tem que ser de cima para baixo. E tem que usar aquilo que está no artigo 142, hierarquia e disciplina. São as bases, né, da organização. Houve muitos atos de indisciplina que contribuíram para essa recidiva do fenômeno, né? E atos de disciplina não punidos lá atrás, quando o general Heleno, o general Mourão na ativa, como 4 estrelas, se manifestavam em local inapropriado, sobre temas inapropriados, houve uma leniência, então isso foi sendo construído. Então, esse é o primeiro princípio, agir por cima. E responsabilizando, não precisa punir, mas pelo menos apontar os responsáveis, estudar. O artigo 142 era esse, durante o período de 88 até 2015, que é o ano em que eu digo em que houve a subida dessa rampa, ou para transpor a muralha. E não é o problema a redação do artigo 142. Não há nenhuma expressão no artigo 142 que indique essa paranoia que muitos juristas, inclusive, defendem de poder moderador, ação moderadora, ou de intervenção militar constitucional. Essas pessoas do 8 de janeiro foram alimentadas por essas paranoias construídas por pessoas respeitáveis, com espaços públicos, né, repercutindo essas visões. Então, mexer no artigo 142 significa uma PEC. E uma PEC precisa de uma maioria qualificada no Congresso Nacional. E eu não sei se o governo, neste momento, tem uma maioria qualificada para tratar desse assunto com o parlamento que a gente viu ontem e a gente tem visto semana a semana o tipo de manifestação, o tipo de compreensão da realidade, da conjuntura dos nossos parlamentares. Então, eu temo que uma iniciativa de PEC nesse momento, agora, para tratar disso, possa até ter um efeito reverso, seja uma dosagem muito forte, que pode ter um efeito reboot. Agora, vejam, medidas para evitar que o militar participe da política. É muito complexo para a gente discutir aqui nesse pequeno espaço, mas eu vou dar só uma ideia muito simples. Aqueles que foram responsáveis por isto já foram para a política. Estão lá no parlamento, estão lá nos parlamentos estaduais, viu, Chico? Os parlamentos estaduais estão cheios de militares e seus agregados, delegados, né, o pessoal da bala, da segurança. Então, quem foi responsável por isso já foi para a política. Agora, impedir que militares na ativa se licenciem de acordo com a lei, existe uma lei, participem da disputa política sem usar a imagem das Forças Armadas, de acordo com a lei. E se eleitos, como está na lei, vão para a reserva, porque se o candidato militar na ativa é eleito e o mandato tem mais de 2 anos, ele tem que ir para a reserva ex officio. Isso já existe. O que a gente tem é que cumprir as leis atuais. Porque se criar mais leis e continuarem sem ser cumpridas, é até pior. Tanto pelo esse aspecto de quem foi responsável, já foi para a política, e vai estar 8 anos aí ou mais na política, quanto que vai impedir que aqueles... Nunca será o meu caso, porque eu acho que o militar, mesmo com vocação, ele não deve participar, muito menos em massa, de um projeto político. Mas pode impedir que aqueles, principalmente de patentes mais baixas, possam participar legalmente da disputa política, como qualquer cidadão brasileiro. Então, eu sei que foi muito simplório o que eu falei aqui, mas é só para dizer que tem que dosar o remédio. Mas o importante é que o governo está se comportando como um médico, está interessado em conhecer, fazer uma anamnese do paciente. E para mexer nesse paciente problemático, porque ele é estruturalmente problemático, tem que fazer uma anamnese mais longa. E tem que ter alguém no Ministério da Defesa, voltando ao assunto, que seja habilitado a entender como funcionam as Forças Armadas dos outros países que estão em guerra, para ver que Forças Armadas nós temos que ter no Brasil, em termos de equipamento, doutrina, capacitação de pessoal e espírito institucional. Acho que eu respondi
Mas eu aplaudo, sim, essas iniciativas, e por isso que eu as critico, porque são iniciativas. Pior se nós não tivéssemos, pelo menos, enfiado o doente dentro do consultório médico.